esse profissional no mercado através dessa ficha de abertura de vaga, combinado? Então, vamos lá, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha tela. Primeiro, antes disso, eu queria ver com vocês o seguinte: quando vocês fazem entrevista, como é que vocês, como é que os candidatos chegam até vocês? Vocês buscam em algum lugar, em algum site, ou vocês geralmente colocam placas na porta da empresa, ou por indicação? Ele chega até você por alguma indicação de algum amigo, de algum colega que você compartilhou que essa vaga está em aberto? Como é que esse funcionário chega até vocês? Porque a gente tem diversas formas com que esse funcionário chegue até nós para a gente iniciar um processo de entrevista, certo? Mas a principal delas é como, independentemente de como você busca esse profissional, de como ele chega até você, não importa ele chegar até você, mas como ele vai, né, ficar com você. Porque se ele chega com você através de indicação, através de um site de empregos, através de ferramentas de busca de profissionais no mercado, LinkedIn, várias outras, painel ali na porta, um cartaz informando de que você está contratando, independentemente de como ele chega até você. Quanto mais opções você tiver, melhor. Quanto mais opções de você ter possibilidades de conseguir mais candidatos, melhor. Porém, você precisa fazer um filtro quando ele chega até você para saber se essas pessoas que estão chegando estão de acordo com o perfil que você traçou. E você só vai saber se a pessoa está no perfil que você traçou quando você tem um perfil, quando você de fato tem um perfil ali que mostra que a pessoa chegou até você, certo? Então, o que é importante a gente falar aqui? Por isso que nós vamos fazer uma ficha de abertura de vaga. Ou seja, como eu vou saber se essas pessoas que chegaram até a mim, seja por indicação, por cartaz, por sites, LinkedIn, Facebook, se essa pessoa está apta a participar de uma entrevista. Perfeito? Tem todo um passo a passo, né? A gente sabe assim da dificuldade que as pessoas têm de, de contratação. Hoje, as empresas, principalmente as pequenas e médias, têm uma dificuldade muito grande em contratar bons profissionais. Mas olha, não é somente porque os profissionais não estão, é, não estão disponíveis no mercado, porque a gente fala que os melhores já estão trabalhando. Mas eu discordo um pouco, tá? Porque a gente tem muito profissional bom, e não, quando eu falo profissional bom, não é aquele que ganha muito, porque o nosso intuito dessas lives, de fazer o evento dia 18, é para mostrar para o dono da empresa como contratar e reter o bom funcionário, independentemente de salário. Então, não é o salário que vai fazer com que ele fique na tua empresa ou que você contrate um bom profissional pagando cada vez mais. Não é isso. As pessoas querem ser contratadas de acordo com aquele salário que elas sabem que vão receber, que não está sendo enganada. Então, se você está falando para elas que ela vai receber um salário mínimo e elas têm essa consciência quando ela entra na empresa, é isso que ela vai receber. E você pode reter ela mesmo ela ganhando um salário. Como também é verdadeiro a pessoa que ganha um salário muito elevado, um gerente, um supervisor, um líder de loja, que ganha um pouco mais, ele sabe do salário que ele recebe, então tá tudo bem. O importante é você seguir e manter aquilo que foi acordado lá na entrevista com esse candidato, tá bom? Que agora é seu colaborador, né? Então a gente tem aqui algumas regras, né? Vamos colocar, não sei se regras é a palavra, mas algumas dicas que a gente fala que é um pouco premissa, né? Que não dá para fugir. São dicas, mas ao mesmo tempo uma regra. Porque se você quer contratar, fazer uma boa contratação, você tem que seguir uma ficha de abertura de vaga. Você tem que seguir um passo a passo, seguir algo assim que vai te dar um norte desde o início, para você também não se sabotar.
Porque a gente tem muito costume de se sabotar, né? De falar que vai fazer uma coisa e vem aquele candidato que te encanta, que fala, nossa, como eu gostei dessa pessoa, gente. Mas se ela não está nos seus quesitos ali, não vai valer a pena você contratá-la. Porque por mais que ela te encante inicialmente, depois ela não vai conseguir ficar na tua empresa, tá? Então, é importante que quem está chegando agora, eu estou lá no Zoom, tá bom? Eu mandei o link lá no meu story. Fica muito mais fácil a gente fazer pelo Zoom para compartilhar a tela, tá? Então, eu estou lá no Zoom. Então, entrem lá pelo story e vocês vão conseguir entrar e ver a tela aqui comigo, tá bom? Estou compartilhando alguns materiais e achei melhor que fosse lá pelo Zoom. Combinado? Bom dia, que bacana. Bom dia, Sandra. Que legal, gente. Bom, vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar para vocês um exemplo do que a gente usa aqui na consultoria para poder fazer essa abertura de vaga, tá? Então, quando vocês estiverem vendo, vocês já me dão um toque aqui, tá? Para a gente poder todo mundo tá na mesma página aqui, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco aqui a minha tela. Perfeito. Bom, aqui é um exemplo de uma ficha de abertura de vaga, onde eu até deixei aqui algumas informações de uma empresa que nós já fizemos uma vaga antes, e eu não quis tirar as informações justamente para vocês verem como fica mais fácil quando fica dessa forma, tá bom? Então, um exemplo. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar. Já liberei aqui. Ótimo, perfeito. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Quando vocês estiverem vendo, só me dá um toque aqui, tá? Perfeito. Bom, quem tá aqui no Insta, pode ir direto para o Zoom, tá? Vou colocar aqui, estamos no Zoom. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Então, aqui, essa ficha de abertura de vaga, o que que significa? Você tem aqui um passo a passo de como você vai fazer para encontrar esse profissional no mercado, perfeito? Então, você tem aqui os dados da tua empresa, o cargo que que esse candidato vai participar, qual que é o cargo dele, certo? Que você está procurando no mercado, quantidade de contratações, quantas pessoas serão contratadas, quantos profissionais você está buscando, certo? Aqui a gente tem também principais atividades que vai executar. Quando você mapeia quais são as principais atividades que ele vai executar, você consegue entender qual que é o tipo de profissional que você está procurando, certo? Isso numa entrevista vai ficar muito claro para você, porque você vai saber quais são as atividades que esse candidato vai fazer na tua empresa. Com isso, você vai ter mais informações para perguntar para ele no momento da entrevista quais são os conhecimentos dele, sabendo que ele vai executar essas atividades na sua empresa. Então, é bem bacana, porque você, um exemplo, principais atividades, está aqui. Elaboração de relatórios e orçamentos, cronograma de obras, planilhas financeiras, acompanhamento de obra. Isso aqui foi um exemplo de um cliente que nós trabalhamos.
Se você sabe que ele vai fazer relatórios de orçamentos, ele tem que ter conhecimento, no mínimo, de Excel, certo? Porque ele vai fazer orçamentos, vai fazer relatórios, ele tem que ter um conhecimento de Word, ele tem que ter um conhecimento, já tem que ter noção de relatórios, planilhas financeiras. Se ele vai fazer planilha, ele precisa conhecer Excel. Por isso que é importante você mapear isso, porque você pensa, você sabe que a pessoa vai fazer planilha. Aí, no momento da entrevista, você pergunta: e seu grau de Excel? Ah, eu sei o básico, sei pouco demais, sei o básico. Aí você, mesmo assim, você fala: ai, gente, eu gostei tanto dessa pessoa, aí eu consigo ensinar Excel para ela, né? Ah, eu acho que não tem problema, eu consigo ensinar. Aí o que que você faz? Ensina para ela, contrata ela, sendo que ela não tem aquela primeira característica que você colocou da principal atividade que ela vai executar. Por isso que é uma sabotagem. Você se auto-sabota porque você quer encaixar a tua vaga naquela pessoa e não aquele profissional na sua vaga. E aí, um outro passo abaixo é conhecimento técnico desejado. Então, você tem que colocar aqui, mapear quais são os conhecimentos que esse candidato tem que ter tecnicamente. Então, nesse exemplo, está aqui: conhecimento avançado em AutoCAD, conhecimento de planilha de Excel, orçamento e acompanhamento de obra, vistoria para conferir detalhes. Então, esse conhecimento ele vai precisar ter, porque se ele não tiver, ele não vai dar certo com relação à sua vaga. Você precisa de alguém que tenha esse conhecimento. Tá vendo como fica claro? Quando você mapeia o que você está buscando, fica muito mais fácil. Tem aquele ditado que fala: para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho basta, né? Só que não é bem assim. Nesse caso, você sabe para onde você está indo, você sabe qual que é o profissional que você precisa contratar. Isso aqui está muito claro para você. Então, quando vier um currículo para você, mesmo que seja por indicação, que seja pelo LinkedIn, que seja por qualquer ferramenta de busca de currículos, você vai saber o que você está buscando, tá? Então vai ficar muito mais fácil. Vai bater o olho ali no teu currículo e vai falar assim: ah, não, isso aqui não tem nada a ver, porque não tem o que eu preciso. E aí você já descarta. Você nem segue na entrevista, já descarta. Até para você não perder tempo e não fazer o teu candidato também perder tempo, tá bom? Aí aqui embaixo nós temos formação acadêmica. Formação acadêmica é o quê? Aqui nesse caso, nesse exemplo, tá como tecnólogo de edificações, técnico de obras ou tecnólogo de engenharia. Aqui está falando qual é a formação. Aqui ainda é um pouco, não é uma regra, né? Não é um negócio que você tem que usar como a ferro e fogo. Mas é importante que esse candidato tenha essa formação técnica. Por quê? Ele vai ser um técnico de edificações. Se ele não tiver o tecnólogo de edificações, para esse exemplo aqui, como ele vai atuar? Como ele vai atuar em técnico de obras se ele não tem o técnico de obras? Pode ser que tenha parecida, tá? Formação acadêmica parecida com o que você quer, mas precisa ser muito fiel a isso, porque senão você não vai conseguir contratar alguém que tenha a expertise que você precisa, tá? Para quem chegou agora, pessoal, eu estou eu estou no Zoom, tá bom? Eu estou no Zoom. Então eu mandei no meu story, está no story, o link do Zoom, tá bom? Então, vou colocar aqui. A Mônica falou que está bastante chiado. Nossa, por que será que está esse chiado? Mas vai lá, vamos lá para o Zoom, que no Zoom vai ficar muito mais fácil, porque eu estou mostrando aqui também alguns materiais, e aí vai ficar muito mais fácil para vocês acompanharem lá pelo Zoom, tá bom? Então, quem quiser entrar lá, tá lá no meu story, só clicar lá, vai ter o login e a senha para entrar. Combinado?
Muito chiado. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente tem conhecimento técnico desejado, nós já falamos, a formação acadêmica desejada, já falamos também. Agora, nós temos as competências de comportamento. É importante que as competências de comportamento precisam também ser mapeadas, certo? Você também precisa entender qual que é o comportamento que você está buscando nesse candidato, certo? Qual que é o comportamento que você está buscando nele? Aqui, para esse exemplo, nós temos ágil, responsável, proativo, fácil aprendizado e raciocínio lógico. Em alguma outra live, nós vamos falar sobre uma entrevista por competências, que é como você vai mensurar, como você vai medir se esse candidato tem essas competências comportamentais que você está buscando, tá? Por quê? Quando a pessoa tem o conhecimento técnico, você já consegue ali mapear esse conhecimento. Você consegue perguntar para ele alguma coisa bem técnica e só quem de fato conhece vai poder responder. Agora, como é que você mensura a parte comportamental? Como é que você mensura se esse candidato tem agilidade? Como você vai saber se ele tem fácil aprendizado e muito menos raciocínio lógico? Como você vai medir essas coisas se você não fizer uma entrevista por competência? Vamos ver. O pessoal aqui tá pelo Zoom. Perfeito. Tá. Lá no Zoom, pessoal, tá muito mais fácil, tá bom? Então entrem pelo Zoom. O link tá no Story. Só entrar lá que vai ficar muito mais fácil para vocês acompanharem. Combinado? Liberar alguém aqui. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a formação acadêmica, já falamos, as competências comportamentais, falamos, e agora vamos falar um pouquinho sobre essa qualificação aqui, ó. Qualificação entra o quê? Entra a faixa etária, entra a preferência de localização, entra a preferência de sexo, porque é muito importante você ter essas informações mapeadas quando você for fazer o processo seletivo. Porque, ó, se para essa vaga você precisa de alguém um pouco mais maduro, alguém que já tem um pouco de conhecimento, alguém que seja de uma idade já mais avançada, porque o grupo, a equipe que você tem hoje, ela já é um pouco mais madura, então colocar alguém também tão novinho não vai ser legal, ou o contrário também é verdadeiro. Você precisa de alguém um pouco mais novo, porque a partir ali de uma idade 50, 60, já não vai ter tanto relacionamento com a tua equipe hoje. Então, você tem que mensurar aqui qual que é a faixa etária aproximada que você está buscando desse candidato. A gente não pode também levar ferro e fogo como sendo assim muita certeza, tá? Porque assim é muito difícil você pegar justamente aquela idade. Mas quando você tem uma base, fica muito mais fácil você se achar nessa base. Porque você está procurando alguém de 40 a 48 anos, certo? Nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. E aí, se a pessoa já tem ali uns 35, 30 anos, você fala, meu, tá muito diferente do que eu estou procurando. Então, aqui negócio, mais uma vez, você não se sabota. Fica muito mais fácil você procurar aquilo que você tá encontrando, tá bom? Pessoal, eu tô lá no Zoom, tá? Quem quiser entrar pelo Zoom, eu mandei o link no Story. Pode entrar pelo Zoom que fica muito mais fácil para vocês acompanharem por lá, tá bom? Então, vamos lá pro Zoom que tá mais fácil, tem lá o login e a senha para entrar. Combinado? Bom, então vamos terminar aqui.
Então, aqui vem a preferência de localização. Tem algumas pessoas, igual se você é aquela empresa que você fala: "Olha, eu posso pagar no máximo 2 conduções, ou eu posso pagar no máximo uma condução só para esse candidato. Todo mundo que trabalha na minha empresa, ele só recebe ajuda de custo para ter carro próprio, para poder vir de moto, ou então a minha localização aqui é muito ruim e eu só consigo pagar fretado". Então, tudo isso são informações importantes que você precisa colocar aqui na tua ficha. Por quê? Se você não coloca aqui, você não tem como mensurar ou medir essas coisas, tá bom? Então você vai e coloca aqui na tua ficha a localização. Aqui, ó, a preferência de localização mostrou aqui perto da Vila Jacuí, Zona Leste, que é onde esse cliente, essa empresa atua. Então a preferência deles é para quem mora perto da região. Vai ser mais difícil encontrar quando você afunila muito, quando você restringe muito a vaga, você tem muita dificuldade de encontrar candidatos. Quando você abre mais, fica muito mais fácil. Porém, você não está sendo tão específico quando você abre muito. Então, o ideal é que você nicha, vai nichando, 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 vai deixando bem compactado para você ser mais assertivo na contratação, tá bom? E a preferência de sexo? Se você quer mulher, homem, se tanto faz, se pode ser qualquer um dos sexos, né? Se para você quer mesclar, se muita mulher quer contratar homem, ou para esse perfil, a gente sabe que hoje homem e mulher atende todos os segmentos, mas tem alguns segmentos um pouco mais específicos, né? Que você quer contratar aquele público até por uma necessidade da empresa. Perfeito? Tá tudo bem, tá? Aí aqui embaixo nós temos as informações complementares, que são remuneração, benefícios, qual que é a forma de contratação, CLT, se é PJ, estagiário, qual que é o horário de trabalho e o local onde vai trabalhar. Por mais que seja para você muito fácil de falar, quando o candidato pergunta quanto que eu vou ganhar? Para você é muito fácil, porque é uma informação muito simples. Só que quando você mapeia isso, quando você coloca isso numa ficha, quando você transfere isso para um papel, ou para uma ficha, para um relatório, fica muito mais fácil para você. Você não fica com nada na sua cabeça, porque tudo é passivo de consulta. A gente sabe, né, pessoal, que depois, depois dos 40, a minha cabeça não é mais a mesma. Então é importante que você coloque tudo isso, mesmo sendo informação simples, nessa ficha de abertura de vaga. No próprio Excel você consegue fazer, é muito simples, para que você siga esse passo a passo. Então, nós temos a remuneração, que pode ser variável. Hoje você paga um valor de um salário mínimo, vamos colocar que seja R$ 1.400 para esse candidato, para esse colaborador. Só que você pode pagar para essa vaga até 1.600. Então, você coloca aqui a remuneração para que quando você estiver numa entrevista, você consiga ter isso mapeado, tá bom? Ó, o Fabiano. Bom dia, Fabiano. Tudo bem? Ó, eu tô lá no Zoom, tá bom? Quem quiser acompanhar pelo Zoom, fica muito mais fácil. Ai, ai, que bacana. Bom, então fica muito mais fácil para você mostrar aqui nessa ficha qual é a remuneração que você vai chegar. Então você tem isso e você pode chegar a isso, tá bom? Benefícios. Gente, eu confesso para você, a gente fez muitas entrevistas e tem proprietário, tem dono de empresa que não sabe quais os benefícios que ele paga ou não sabe benefícios que a pessoa tem direito. Então, quando você coloca tudo isso escrito, fica muito mais fácil para você. Nada na cabeça. Sabe quando você deixa a sua cabeça limpa, vazia, para você conseguir pegar outras informações, conseguir estar bem, bem tranquilo para falar com o candidato. Você não tem que ficar com coisa na cabeça. Transfere isso para essa ficha e tudo que você precisar consultar vai estar lá. Fica muito mais fácil para você, tá bom? Benefícios, já falamos. Forma de contratação, SLT, estagiário, PJ, que tipo de contratação esse candidato
precisa querer, né? A gente sabe que hoje nós temos prestadores de serviço, nós temos estagiários, mas a maior parte ainda é CLT. Né, de acordo com a lei, você precisa que todos eles sejam CLT ou eles prestem serviço para você como empresa, certo? E o horário de trabalho, coloca o horário certinho, o horário de almoço, se tem pausa, se não tem pausa. É importante você colocar mais uma vez, para não ficar tudo na sua cabeça, tá bom? E o local de trabalho, porque tem muitas empresas que fazem o processo seletivo em um lugar e para trabalhar é outro lugar. Perfeito? Bom, ficou claro para vocês essa ficha? Eu acho que é uma ficha assim muito simples, mas gente, é libertadora. É muito importante que vocês usem isso para poder fazer as suas entrevistas, tá? Fica muito mais fácil para você seguir essa metodologia de você ter essa ficha de abertura de vaga, porque você não se sabota, você não esquece das informações, você tem certeza do que você está procurando nesse candidato, você tem certeza daquilo que você está buscando, não importa se veio por indicação, se veio por um site de empresa, se veio pelo LinkedIn, não importa como esse candidato chegou até você. O que importa é como você vai tratá-lo e como você vai mapear os conhecimentos que ele precisa ter para aí sim fazer valer a tua entrevista, tá? Bom, acho que foi isso, né? Acho que foi isso hoje. Eu gostei bastante da nossa live. Vou fazer mais lives com vários outros temas, tá? Essa live foi no Insta, porque eu acho que ficou muito mais fácil para nós fazermos aqui, né? No Insta, mas no Zoom. Então, quem entra no Insta pode ir para o Zoom. Aos pouquinhos vocês vão acostumando, que essa é a minha forma de trabalho, que pelo Zoom fica muito mais fácil. Mas, bom, acho que é isso. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, mandem no direct, mande as informações para mim. Eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los. Nós temos um evento dia 18/4 agora, voltado para o dono da empresa, onde nós vamos falar como contratar e reter o bom funcionário, independentemente de salário. Então, se você é dono de empresa ou conhece algum dono de empresa, indica aí para ele participar deste evento. É online e o melhor, gratuito, não tem custo nenhum para você participar e ter bastante informações, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e eu estou à disposição caso precisem. Tchau! Obrigada, pessoal!